Muito bonjour, gente. Me vim correndo. A hora voou hoje de manhã. Fiquei impressionada quando olhei a hora. E aí, como é que vocês estão, hein? Tudo certo por aí, gente? Como é que foi a semana? Como é que está sendo, né? Estamos quase no finzinho dela. Bom dia pra todo mundo. Diogo, Laís também. Bem-vindo aí vocês. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui a janela, tá meio quentinho. Ui! Tantas coisas, né, acontecendo, né, durante a semana. Parar aqui, o momento é importante demais. A gente aproveitar isso aqui pra estar falando sobre o reino, né? E, na verdade, o grande desafio da gente é justamente a gente não esquecer que no fundo, e no fim das contas, né, a nossa realidade aqui é uma realidade espiritual, né? E que nós estamos construindo um reino aqui na Terra. Seja você construindo um reino daqui ou do céu, né? Aí essa escolha é sua. E esse é o nosso grande desafio como cristão aqui, a gente não esquecer das coisas celestiais. É engraçado, porque no dia a dia é tão corrido, né? A gente faz tantas coisas, que você acaba perdendo isso como foco às vezes. É muito fácil acontecer. E quando você serve outras pessoas, isso também te ajuda a você se manter nesse mesmo lugar, entendeu? Eu digo isso por mim também, até em relação aqui à live, certo? Eu ter esse compromisso com vocês todos os dias também me ajuda a me desenvolver também como pessoa, na minha fé também. E pensar na questão do longo prazo, sabe? Não só aqui na Terra, mas no que vem. Não é nem longo prazo, né? É eternidade, né? O papo aqui é diferente. Pra gente começar hoje, eu vou fazer uma oração aqui. Te convido também a fazer o mesmo. Pra gente aproveitar esse momento junto aqui. Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pelo teu amor por nós. Muito obrigada porque a gente teve uma noite de sono tranquila também, Pai. A gente agradece porque o Senhor revigorou nossa força, né? O Senhor trouxe vigor e força a gente novamente. A gente agradece porque nós iniciamos esse dia, Pai, em Tua presença, juntos como irmãos. A gente agradece por essa oportunidade que nós temos de vivermos isso. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada porque Tu és bom. Muito obrigada porque nenhum dos nossos dias está oculto aos Teus olhos. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor fez de nós Teus filhos através da cruz. E nós estamos aqui para viver essa relação contigo e te honrar em tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos. Sempre a partir do local, Pai, que a gente tem que é amado por Ti. Em nome do Teu Filho. Amém. Amém, gente. Vamos lá. A gente vai continuar hoje o capítulo 4, certo? De Efésios. Quem estava aí antes, assistindo, tá tudo aqui no Instagram. Eu não tô conseguindo colocar tudo no YouTube ao mesmo tempo. E Spotify. Vou dar uma atualizada, inclusive, lá. Mas todas essas lives estão ficando salvas aqui, tá bom? Então, você pode estar acompanhando durante a semana. Por enquanto, tá só aqui. Depois, quando tiver, eu vou informar vocês. Mas bora lá. A gente parou em Efésios 4, né? Versículo 1. A gente fala aqui sobre andar digno da vocação que o Pai nos deu. Sempre, só para nunca esquecer, né? Que sempre a vocação está relacionada à nossa identidade. E sempre ela vai ser algo possível de ser vivido e usufruído à medida que nós enxergamos o quanto nós somos amados pelo Pai. Então, esse é o estilo de vida que Cristo ele vem revelar enquanto ele vem para cá e enquanto ele se entrega na cruz por nós, ok? Ali ele fala o grito máximo, está consumado. O grito de Cristo de está consumado, ele diz, tudo que precisava ser feito, foi feito. E agora a gente, como filho, tem um papel de descobrir, né, de desvendar, de tirar a coberta daquele que Cristo já revelou que nós somos e daquele que ele já conquistou pra gente, entendeu? Então, nossa vida não está baseada na nossa construção de algo, nas nossas obras, no que a gente faz aqui na Terra, para poder, de repente, convencer o Pai de alguma coisa, enfim. A gente está aqui na Terra hoje para descobrir, ou seja, tirar a coberta daquilo que Cristo já fez por nós. E a partir daí, ele viveu uma vida completamente diferente. Não porque eu fui lá e pepu. Né? Eu paguei o preço por isso. Não, Cristo pagou o preço por isso. Para que eu tenha uma vida com propósito.
e consiga viver uma vida que faça sentido e que transforme as pessoas ao meu redor. É Cristo o início de todas as coisas, ele também é o fim. Eu fazendo tudo isso aqui, eu consigo fazer isso que eu faço hoje, porque no fim eu tenho um objetivo, que é honrar o nome de Cristo. Que é honrar o nome de Cristo, entendeu? Então vamos lá, a gente vai continuar aqui o texto que a gente colocou como base nessa semana, né? A gente tem trabalhado mais nele. Que é Efésios 4, a gente vai voltar aqui para o versículo 11, tá bom? Continuando aqui. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e professores, né? Ou mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Antes desse versículo aqui, ele estava falando sobre a gente ser um corpo, lembra? Um só corpo, um só espírito. Existir só um batismo, certo? Uma só fé. E ele traz aqui, então, destrincha aquilo que seria os membros desse corpo, né? Ele fala que existem 5 dons ministeriais. Ele é mais conhecido dessa forma, dons ministeriais. E existe do apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, certo? Só abrindo um parênteses aqui muito mais sobre isso em relação à igreja local, né? A igreja local sempre tem esses cinco dons ministeriais dentro do corpo, né? Dentro dos membros daquele corpo que se encontra naquela igreja local. Então, é muito importante você perceber isso, né? Ter essa sensibilidade de enxergar os dons ministeriais, né, de cada um da gente, para a gente poder estar servindo ao outro daquilo que o Pai tem nos dado como um dom, que desenvolveu dentro da gente, né? E o principal é para o aperfeiçoamento dos santos. Então, o dom espiritual que nós recebemos da parte do Pai não é necessariamente para eu simplesmente viver ele fora da igreja local, mas também para viver dentro da igreja local. Então, servindo meus irmãos com aquilo que eu tenho, entendeu? Com aquilo que o Pai deu a mim como dom. Então, a gente vai servir primeiramente um ao outro. Por quê? Porque isso vai também fazer com que a gente forme pessoas que têm mais dons daquilo que você tem. Então, tu entende que a comunhão dos santos, daqueles que conhecem Cristo, que estão lá juntos e tudo, na verdade, é uma grande escola. Porque tu vai ensinar um ao outro, tu vai aperfeiçoar um ao outro, e dali vocês conseguem alcançar com esses dons aperfeiçoados pessoas fora dessa comunhão, né, dessa igreja local, né, que vocês se reúnem, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, vê que lindo isso aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Altíssimo, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é muito massa, velho. Porque para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho. O que é que ele quer dizer aqui? Que a intenção do corpo viver junto, né? Do um servir o outro com dom, um aperfeiçoar o outro no dom, é para que no fim, existe um fim, isso aqui, que é o quê? Para que todos cheguem à unidade da fé. Para que de fato todos tenham uma única fé e conheçam o Filho do Pai. E se tornem, né, um homem perfeito à medida da estatura de Cristo. Então, ele traz Cristo como o modelo, né, o nosso alvo, como a estatura da plenitude, certo? De Cristo. Ou seja, o interesse do nosso Pai é que a gente se torne como Cristo é. Tem uma coisa muito interessante aqui, gente, que é o seguinte: Cristo, a palavra Cristo, tem a ver com Messias, né, aquele que é o Salvador. E quando ele fala aqui de que a gente pode chegar, né, à estatura perfeita, né, a estatura da plenitude de Cristo, é que a gente consiga viver a nossa vida aqui na Terra priorizando aquilo que Cristo priorizava, olhando para as pessoas como Cristo olhava. Então, o que ele está querendo falar aqui é que existe um caminho, que no caso, né, é o próprio Cristo, para que a gente viva na estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, eu consiga ser como Cristo foi aqui. Eu consiga enxergar a vida na ótica de Cristo. Eu consiga usufruir, enfim, desfrutar minha vida como Cristo desfrutou. Priorizar o que ele priorizava, entendeu? E principalmente enxergar sentido na vida assim como ele também enxergou. Viver uma vida com propósito, tu entende? Então Cristo, ele é o nosso modelo de vida. Não só nas atitudes, mas eu falo assim,
da consciência de identidade. Cristo sabia, né, quem ele era. Ele não tinha dúvida, a ponto de não pecar enquanto estava aqui. E ele tinha toda a possibilidade, tá, de pecar. Se ele quisesse pecar, ele teria pecado, porque ele tinha todo o meio para isso. Para começar, ele era corpo como a gente, né? Então, ele tinha várias possibilidades. Só de sair, sei lá, de levar um tropicão e botar a culpa em alguém, pronto, já tinha pecado. Entendeu? Então, existe uma forma, né, da gente chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ok? Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, o Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o convite dele é o convite do amadurecimento, né? Para que a gente não seja mais como uma criança que vai para um lado, vai para o outro, a pessoa fala X coisa, eu mudo a minha opinião e eu mudo toda a minha trajetória por causa dessa opinião. Mas para que a gente consiga, na verdade, olhar para Cristo, ter ele como modelo e nós seguirmos a doutrina dele, né? O ensino, o conjunto de ensinamentos. A doutrina é conjunto de ensino sobre quem ele é. Gente, não tem nada mais importante na nossa vida do que a gente tomar uma decisão, na verdade, né, de viver conforme o padrão de Cristo, entendeu? A entrega que ele fez, que ele deu. Ele não colocou limitações em nenhum momento. Quando quis ter a entrega, tu entende? E o nosso convite é o mesmo hoje, seja onde você estiver hoje, vivendo sua vida, sua profissão, enfim. O Pai tem nos chamado como filho dele, para que a gente seja Cristo aqui na terra, assim como a gente leu, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então existe uma estatura plena, o nome dela é Cristo, entendeu? A estatura plena é engraçado, né? Que não é tipo assim, você ser alguém bem-sucedido, entre aspas, aqui na terra, tipo ser a pessoa mais rica do mundo aqui na terra, financeiramente falando, enfim, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele falou, existe uma estatura perfeita e plena. Quem é a estatura perfeita é Cristo. Aí quando tu olha para Cristo, quem era Cristo? Ele tinha intimidade com o Pai perfeita, ele tinha lá comunhão com o Pai, ok? Mas também a gente lembra do fim do Cristo, né? Que foi o quê? Uma morte, né? Por amor dos seus irmãos. Então, o convite do nosso Pai é que a gente de fato morra pra gente mesmo, por amor dos nossos irmãos, entendeu? Porque existe algo maior, gente, do que a gente ter nossas próprias conquistas. Não faz sentido a gente ter nossas próprias conquistas se não for a gente se entregar em favor do nosso irmão. Entende? Bom dia, Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. Todo mundo que tá chegando aqui, que passou por aqui, bem-vindo aí vocês. Sara também. Então, o convite do Pai é assim... É impossível de ser vivido, resumindo a história. A menos que a gente tenha o Espírito Santo. Entendeu? Que é o nosso caso. Nós temos o Espírito Santo. Então, aquele que parecia, né, realmente ser impossível, e não parecia, realmente era impossível. Eu vivi uma vida como Cristo viveu, se torna possível, porque agora nós temos o Espírito Santo e nós entendemos que a estatura do varão perfeito não é alguém aí que tem tudo que quer ter aqui na terra, não. A estatura do varão perfeito é uma pessoa e o nome dela é Cristo. Então, esse é o nosso convite hoje, no nosso dia, na minha vida também. Eu amo ler a Bíblia e falar sobre isso também, porque ensinar, né, falar sobre isso também por aqui na live e tudo mais, porque isso me desafia muito a também viver isso que eu tenho falado, né? Eu sempre falo que o fato de ter esse compromisso com vocês aqui me ajuda muito a crescer também na minha fé, né? Nunca esqueça que quando você tem algo, você tem um aprendizado e você compartilha isso, você aprende mais vezes, tá? Aprende muito mais do que lendo. Então, que todo mundo aqui pegue aquilo que você tem hoje na sua mão e compare, né, com a pessoa Cristo, se de fato ele faria o que nós estamos fazendo hoje, certo? Você tem feito o que tem feito, porque você está pensando em você mesmo. Isso é muito desafiador, gente, na moral.
Ou você ter feito o que tem feito porque você entende que o Pai te chama para fazer isso. Porque você entende que o Pai quer transformar a vida das pessoas ao seu redor através do que você tem. Bom dia, Rafael, tudo bem? Empório, Casa Velha, bem-vindo, pessoal. E não é que você não vá sentir prazer de fazer aquilo que o Pai tem te chamado, não, tá? Você vai sim. Porque não existe nada melhor na vida do que você estar fazendo a vontade do Pai. Você ter consciência de que Ele colocou algo no seu coração. Você saber que foi Ele que colocou isso no seu coração. E você tomar passo nessa direção. Entendeu? Não tem coisa melhor na vida do que... Tô falando assim, em relação a viver seus dias aqui na Terra, certo? Não tem. Quando você decide viver aquilo que o Pai tem plantado dentro de você. Os sonhos que você tem não são seus só. Entenda, você tem o Espírito Santo, você crê em Cristo, tem o Espírito Santo e Ele guia a sua vida, certo? Ele vai te dar novos sonhos, novos projetos. E aquilo que você faz não necessariamente vai ser um martírio, certo? Entenda. Cristo, quando estava andando com os discípulos, eles eram bem complicados, sim. Eles eram sim, mas pode ter certeza que Cristo também, Ele conseguiu amar eles de fato, né? Amar no sentido de olhar aquilo também que eles tinham de bom e desfrutar dessa relação que Ele tinha durante 3 anos aqui na Terra. Ele conseguiu fazer isso. Inclusive no ministério, enquanto tinha lá os fariseus em cima dele, aquele tererê todinho, o pessoal querendo matar Cristo e tudo mais. Ele sabia viver a sua vida de verdade. Entendeu? Então a vida de Cristo aqui na Terra não foi um martírio no sentido de tristeza e tal. Tem até uma música que eu escutei um dia desse que eu acho linda. Mas ela tem uma parte que ela fala isso. Tipo, fala meio que da tristeza que ele viveu aqui na Terra. Depois eu vou ver. É bem conhecida, viu? Mas tem uma parte que ele fala da tristeza. Eu fiquei pensando, irmão, como a gente tem que ter cuidado com as músicas que a gente escuta. Porque, bicho, o cara cantando ali como se a vida de Cristo tivesse sido uma tristeza. E eu entendo a intenção dele, né? Provavelmente foi tipo falar que ele teve que morrer, né, e tal. Mas a vida de Cristo não foi uma tristeza, gente, aqui na Terra não, tá? Porque não tem como ser, porque ele tava cumprindo a vontade do Pai. E quando você cumpre a vontade do Pai, não tem como você ser alguém triste, pelo contrário. Ela pode custar a sua vida, entendeu? Mas você vai até o fim. Inclusive, essa semana, a gente falando sobre longanimidade, né? Teve, acho que na segunda-feira, a gente conversou sobre isso, foi na live 56. Longanimidade, ser longânimo. Cristo, ele tinha um ânimo longo, né? Ele sabia que não era uma coisa de um dia que ele estava construindo. A ponto de construir um legado, que o cara morreu há mais de 2000 anos e a gente continua falando dele. Sara, que o Pai dá uns sonhos que a gente tem vontade de correr. Mas é tão bom ver os sonhos do Pai, é gratificante. Exatamente. É por aí. Sara, que eu digo. Sara, gente, aqui, ó, que não sabe, é candidata a vereadora lá em Pau d'Arco pela primeira vez. O Pai chamou ela pra ver isso. E é a primeira vez também que eu tenho alguém perto de mim que eu digo assim, nossa, é alguém do céu que tá entrando na política. Sara aí, ó. Exato. Então, ainda mais na política, que é um lugar tão complicado que você não tem... Pode não conhecer muita coisa ainda e é um campo muito sombrio hoje. Infelizmente, a igreja foi muito negligente de deixar a política do jeito que ficou, né? De não ter atuado, de ter saído disso também. O grande erro da igreja é justamente esse, né? Igreja, quando eu falo igreja, é a gente, tá? Como o corpo de Cristo. Aí não querer assumir os lugares que o Pai nos chamou para assumir. O Pai, gente, levanta líderes no nosso meio, tá? O tempo todo. Pensa aí, de verdade. Qual é o lugar aqui na Terra, tô falando até de coisas assim práticas, que você consegue cantar, que você consegue até treinar sua comunicação, sua oratória, se não for uma igreja local, sabe? Tipo, a igreja local é um ambiente maravilhoso para você crescer na comunicação, crescer na arte, crescer na liderança. Tá? Não é por acaso que a igreja, no Brasil, inclusive no Brasil, mesmo a gente no país livre, assim, religiosamente falando, a gente passa por alguns perrengues, assim, né? De meio que perseguições, embora que isso aí vai acontecer sempre, tá? A gente tem que saber lidar com ela. Inclusive até isso, né? Isso nos ajuda a desenvolver como pessoa, porque o pessoal cobra da gente muita coisa. E a gente precisa aprender a lidar com essas cobranças, certo? Que muitas vezes são totalmente ilógicas, inclusive. Mas o Pai chama a gente para ser, sim, líder, para se levantar, tá? E para fazer a diferença aqui na Terra. Então, assuma aquilo que o Pai te entregou. Entenda que não é por causa de você que você vai conseguir. Enquanto você achar que é por causa do que você consegue, da sua habilidade própria, você está se limitando e sendo com qualquer outra pessoa que não conhece Cristo, qualquer outro órfão aí que não tem um pai. Mas não é o seu caso. Entendeu? O Pai, Ele te levantou, Ele te chamou, Ele te escolheu
para que você viva como Cristo viveu aqui na Terra. Consciente da sua vida, da identidade, do seu propósito. Sabendo que você tem a provisão em tudo, você é provido em tudo. E sua identidade é ser provido pelo Pai, entendeu? Então não vá fazer as coisas por medo. Não abra um negócio aí por medo de não conseguir ter recurso financeiro. Cuide do seu coração. Tipo assim, pai, eu quero abrir isso aqui porque eu quero revelar quem o Senhor é através disso que eu tô fazendo. E a provisão vem, gente, disso aqui, tá? Pai pode trazer provisão do jeito que quiser. Mas saiba, tem como você também gerar renda disso que você tá querendo viver. Tipo, Sara tá lá, agora entrando na política, e o pai vai prover ela em tudo que ela tá fazendo na campanha e também entrando na Câmara também. Mesma coisa, o pai vai dar lá, ela vai receber um salário, certo? Mesma coisa você aqui no seu negócio, na sua empresa que você trabalha, enfim. O pai, gente, tá provendo, tá certo? Lembre, o maná antigamente vinha do céu, né? Literalmente. O maná continua vindo do céu. A diferença é que nós temos que entender que existe N formas do pai nos entregar esse maná. Mas eu duvido, e eu posso falar isso, duvido, não é porque eu tenho um maior conhecimento do mundo, não, porque a Bíblia fala sobre isso. Que não existe a possibilidade de um justo mendigar o pão. Entendeu? Então o pai não vai te dar o que você quer, mas ele vai te dar o necessário, sim, sempre. Tu entende? Aquilo que de fato você precisa. Quando eu falo necessário, não é você não vai passar fome. Gente, vamos tirar essa escassez da cabeça, certo? Daqui pra frente. Exclui isso, tá bom? Tô falando assim, ó, que ele vai dar o que você de fato precisa. Nem tudo que você quer, você realmente precisa. Tá certo? E o precisar aqui é muito relativo de um pro outro. Ok? Então vamos viver sendo desafiados na fé. E para viver isso, gente, a gente tem que dizer assim, pai, ó, o que é que o Senhor quer hoje fazer através de mim? Qual é o próximo projeto que o Senhor quer que eu coloque pra frente? Como é que o Senhor quer que eu faça? Entendeu? Isso exige da gente muita entrega também. E isso todos os dias, né? Longânimo. Eu não desisti. Todos os dias eu tenho a possibilidade aqui, com mês e 10 e tudo, de pai, vou fazer do meu jeito. Ou eu tenho a possibilidade de, pai, o que o Senhor quer que eu faça nisso aqui? E isso aí é desafiador, mas isso é a vida de Cristo. Porque ele fez isso a vida inteira aqui na Terra. E no final, entregou a vida num ápice da entrega em cruz e construiu um legado que foi muito mais do que 10 anos, 100 anos, 1000 anos. O cara está sendo falado há mais de 2000 anos pela entrega que ele fez. Ok? Então vamos embora ver esse dia. Fazer um dia bem lindo, certo? Não vamos viver um dia lindo simplesmente porque deu certo, mas vamos decidir ser e viver aquilo que o Pai nos chamou para viver. Não tem como nosso dia ser ruim se a gente decide assumir quem nós somos, amar as pessoas ao nosso redor e enxergar o propósito de tudo atrás da nossa ação. Tá bom? Um abraço pra vocês, cheiro. Amanhã se encontra aqui 7h21. Vou começar a publicar aqui alguns vídeos e tudo pra todo mundo compartilhar, certo? Alguns cortes também das lives. Vai ser bem bom. Tá bom? Cheiro, gente. Até amanhã, 7h21. É nóis. Bom jogo aí.